Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é O Aperfeiçoamento dos Santos para a Obra do Ministério. O título da quarta-feira, Capturados por Cristo. Versículo 2 Coríntios 2:15. Nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tuas misericórdias. Obrigado também por tua graça, Senhor, que superabundou onde havia o pecado. O Senhor nos salvou pela graça, nos trouxe por teu sangue o perdão dos nossos pecados. Hoje, o Senhor continua trabalhando em nós, continua nos dando a sua graça, nos conduzindo de acordo com a sua graça. E por isso, Senhor, nós sempre te agradeceremos. Conserva-nos, Senhor, sempre debaixo das tuas mãos, sempre no teu caminho, recebendo do teu falar, recebendo a tua graça. Não permita, amado Senhor, de modo algum que nos desviemos, que sejamos enganados por teu inimigo. Pelo contrário, guarda-nos em ti, guarda-nos de todo o mal, principalmente dos enganos de Satanás, de sermos cegados pelo teu inimigo para não ver tudo que o Senhor fez por nós. Que os nossos olhos, Senhor, os olhos do nosso coração sejam iluminados para ver toda a tua obra e também o que o Senhor tem feito para enxergar claramente o caminho que o Senhor tem nos conduzido. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, hoje vamos ver a quarta e a quinta-feira. O título da quarta-feira é Capturados por Cristo. Em Efésios 4, os versículos 8 a 10, depois que Paulo falou sobre a graça, ele disse nesses versículos: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Primeiramente, irmãos, para entender esses versículos, nós precisamos ver a quem Paulo se referia. Ele estava se referindo ao Senhor Jesus. Quando ele diz subiu às alturas, ele estava se referindo à ressurreição e à ascensão do Senhor. E quando ele diz que havia descido até as regiões inferiores da terra, ele estava falando do Hades, irmãos, onde os mortos estão contidos, estão presos. É importante salientar, irmãos, ninguém que entra no Hades sai dali, a não ser que seja através da ressurreição, ou seja, a não ser que Deus o tenha ressuscitado. A ressurreição do Senhor foi uma ressurreição especial, uma ressurreição extraordinária. O Senhor ressuscitou para nunca mais voltar para o Hades. Ele ressuscitou já com um corpo de glória. Diferente, por exemplo, daqueles que foram ressuscitados no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, Lázaro, ele ressuscitou, mas ressuscitou com o seu corpo normal, não é? E aí ele voltou a morrer. Então, quando fala das regiões aqui, irmãos, está falando do Hades. E por que fala, levou cativo o cativeiro? Porque a partir da entrada do pecado no homem, entrou também a morte. E a morte, irmãos, ela é a arma de Satanás para aprisionar o homem. Veja, Hebreus capítulo 2, versículo 15, fala, livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Agora eu vou ler o 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, está falando do Senhor Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então as pessoas aí fora, irmãos, elas estão
sujeitas à escravidão pelo pavor da morte e pelos efeitos da morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. A morte só vai ser vencida, irmãos, após o milênio, quando ela vai ser então jogada para dentro do lago de fogo. Então hoje o homem, ele ainda sente preso, ele está preso. E a maioria das pessoas, elas não sabem, por exemplo, elas têm pavor da morte, porque elas não sabem para onde elas vão. O Senhor, irmãos, ele já nos libertou desse pavor. Primeiro porque ele nos deu a vida eterna. Segundo porque hoje, se nós formos recolhidos para junto do Senhor, nós sabemos para onde nós vamos. Para um lugar de descanso, para um lugar chamado Seio de Abraão, ou Paraíso, esperando, aguardando a volta do Senhor. Mas antes, irmãos, essas regiões inferiores da terra, o Hades, era um lugar de cativeiro. Então o homem estava preso ali. Então quando o Senhor Jesus desceu ao Hades e depois ele subiu, quer dizer, ele foi ressuscitado, o que Paulo diz? Ele levou cativo o cativeiro, que é a realidade desses versículos que nós lemos em Hebreus 2. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Quer dizer, hoje, irmãos, nós não somos mais cativos, nós não estamos mais presos, nem pelo pavor da morte, nem pelos efeitos da morte, porque nós temos o Espírito de Deus em nós. É por isso que em Efésios 2, porque eu falei do pavor da morte e dos efeitos da morte, irmãos. A morte, ela tem efeito em todo o nosso ser. O último efeito é no nosso corpo, quando há a morte física, mas há morte na nossa alma, quando nós experimentamos o efeito de coisas da morte, a morte espiritual. Então, em Efésios 2, Paulo lhe diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui, quando Paulo diz isso, nós não estávamos mortos fisicamente, mas o nosso destino, irmãos, após nós, se o Senhor não tivesse nos dado vida, o nosso destino após a morte, irmãos, seria a perdição eterna, o lago do fogo. Mas o Senhor nos tirou desse caminho e nos deu vida. Que vida Ele nos deu? A sua própria vida. Agora, quando Ele diz, levou cativo o cativeiro, nós precisamos entender algo muito importante, irmãos, que segue a linha do que nós vimos em semanas anteriores, quando Paulo diz, eu sou prisioneiro em Cristo, prisioneiro de Cristo Jesus. Por ele ter levado cativo o cativeiro, não quer dizer, irmãos, como nós vimos, que ele nos libertou para nós termos liberdade na carne. Nós hoje somos cativos de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo diz na segunda epístola aos Coríntios. Então, aqui eu vou ler na página 31, o segundo parágrafo, eu vou ler esse trecho de 2 Coríntios, que é o capítulo 2, versículos 14 a 17, e também o desenvolvimento do alimento diário. Vejamos a relação entre a graça e a bênção do Pai. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. O trecho, agora estou lendo o alimento diário, o trecho, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, é uma metáfora, aludindo às conquistas dos generais romanos. Ao vencer suas batalhas, eles anexavam territórios ao Império Romano e traziam cativos daquelas terras. O exército desse grande general, ao retornar a Roma, desfilava pelas ruas da cidade, levando os despojos e prisioneiros trazidos cativos. Isso foi o que aconteceu quando Cristo foi ao Hades. Ele ressuscitou e trouxe seus cativos. Nós fizemos parte dessa procissão, mas
Entre esses cativos, uma parte se rendeu ao general e outra foi vencida por ele na batalha, porém não se rendeu a Cristo. Para uns, a fragrância do incenso exalada na procissão era de vida para a vida, para outros, de morte para a morte. A diferença entre esses dois grupos está na bênção do Pai, em sua escolha e predestinação. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou para a filiação, para sermos filhos maduros, aptos para herdá-lo como nossa herança. Então, irmãos, vamos entender, isso que nós acabamos de ler. Quando Paulo, em 2 Coríntios 2,14, ele diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Primeiro, irmãos, quer dizer, nos conduz em triunfo, que é exatamente essa ideia por que Paulo se baseava da conquista, da procissão dos generais romanos, que após conquistarem o território, eles faziam com que os cativos desfilassem ali. Então, o que acontecia? Havia cativos que aceitavam a sua condição e viviam, mas viviam como escravos de Roma. Mas havia cativos também que não aceitavam a sua condição. Esses preferiam morrer do que aceitar a vitória do general. Então, eles morriam. O que Paulo quis aplicar para nós? Ele quis dizer assim: nós, irmãos, somos aqueles que se renderam ao Senhor. Então o que o alimento diário está dizendo? Isso vem através da bênção do Pai, que é a escolha e a predestinação. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E aí, durante o tempo, quando a palavra do Evangelho foi falada, em Colossenses fala a palavra da verdade do Evangelho, foi falada para nós, nós nos rendemos. Quer dizer, nós recebemos o Senhor. Então, por um lado, nós fomos escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo. Por outro lado, irmãos, houve um momento em que o Senhor veio até nós e aí nós nos rendemos a Ele. Então hoje nós somos cativos de Cristo. Não ache, como cristão, que você tem liberdade para fazer o que você quer. Senão você não tem essa realidade que nós estamos vendo em Efésios de Paulo, do próprio Paulo falando: eu sou um prisioneiro de Cristo. Então o Senhor, Ele levou cativo o cativeiro. Quer dizer, nós estávamos presos, irmãos, pelo pavor da morte. Vivíamos na escravidão, presos por Satanás. Hoje nós temos a liberdade de ser cativos de Cristo. Não é uma liberdade que nós damos vazão à carne. Entenda isso como Paulo fala em Gálatas 5. E aí então voltamos para 2 Coríntios 14. Aí ele diz assim: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, os que se perdem, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para vida. O que Paulo quer dizer? Que nós, irmãos, nessa procissão triunfante de Cristo, nós, quando pregamos o Evangelho, quando oramos com as pessoas, quando nós fazemos comportagem, enfim, nós estamos exalando o bom perfume de Cristo. Alguns vão sentir esse bom perfume e vão se render. Para esses que se renderam, para esses que creram, esse bom perfume é cheiro de vida para vida. Por quê? Porque eles passaram, eles entram no que Paulo diz em Efésios 2:1. Eles receberam vida, eles estavam mortos nos delitos e pecados, mas eles receberam vida. Então agora eles fazem parte dessa procissão triunfante como cativos de Cristo. Então entenda, é perfume de vida para vida. Mas para outros, infelizmente, nós vamos pregar o Evangelho, vamos orar, enfim, mas essas pessoas não vão se render, ou seja, elas não vão aceitar, elas não vão receber o Senhor. Nós pregamos, nós exalamos o bom perfume de Cristo, mas para essas pessoas, esse bom perfume é de morte para morte. Por quê? Porque elas não vão se render e, como naquela figura que nós falamos do general romano, elas vão ser mortas. Quer dizer, elas vão continuar mortas nos seus delitos e pecados, e o futuro, irmãos, é o lago de fogo. Então é muito importante. Nós não sabemos quem são os escolhidos.
Nós só sabemos que uma pessoa é escolhida por Deus quando ela recebe o Senhor, quando ela crê. Talvez essa palavra, receber o Senhor, não seja a mais adequada, irmãos, mas eu acredito que vocês estão me entendendo. Então, nós não sabemos quem são os escolhidos. A nossa parte como cativos de Cristo é exalar o bom perfume de Cristo. E quanto mais, irmãos, nós nos aprofundamos, nós conhecemos o Senhor, mais esse perfume é exalado de nós. Ou seja, as pessoas vão olhar, vão ver a nossa vida e elas também, irmãos, vão querer se render a esse general maravilhoso, amoroso, cheio de graça. Então, por isso, precisamos nos aprofundar cada vez mais no Senhor, buscar mais o Senhor para exalar cada vez mais esse bom perfume. Muito bem, vamos agora para a quinta-feira. Na quinta-feira o título é A Procissão Triunfal de Cristo. O versículo Hebreus 12, 22. Tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Muito bem, vamos continuar então falando sobre essa procissão triunfal. Eu quero ler aqui na página 33 o primeiro parágrafo. Ele compara essa procissão com a arca, quando a arca era levada pelo povo de Israel. Então, página 33, primeiro parágrafo diz: a graça também está presente na procissão triunfal de Cristo. Vejamos essa figura à luz de Êxodo. Então, Êxodo 25, os versículos 10, 15 e 16. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Os varais deviam permanecer nas argolas da arca para movimentá-la a qualquer momento. Assim também deve ser o mover de Deus hoje, porque a graça precisa fluir para todos os cantos da terra. Essa arca da aliança representa Cristo movendo-se em sua procissão triunfal em todos os lugares. Então, naquela época, irmãos, havia a arca que era o centro do povo de Israel, representando o testemunho. E o testemunho, nós sabemos, o mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja. A igreja no Novo Testamento é chamada de o testemunho de Jesus. Então, naquela época, irmãos, o que acontecia? Os sacerdotes, aqueles que levavam a arca e todos os materiais do tabernáculo, os móveis, enfim, eles não podiam tocar na arca. Então, como eles podiam levar essa arca? Então, a arca tinha argolas do seu lado, e nessas argolas iam varais. E através desses varais, eles colocavam o varal nos ombros e aí levavam nos ombros os varais e a arca então ia sendo levada sem ser tocada. E esses varais, irmãos, eles precisavam estar sempre a postos, porque naquela época, quando a nuvem se levantava, eles tinham que rapidamente desmontar o tabernáculo e já sair. E quando a nuvem ficava parada, aí eles montavam o tabernáculo. Podia demorar dias, podia demorar horas. Então, talvez eles acabassem de montar o tabernáculo, a nuvem levantava, vamos embora. Então, ali, irmãos, a qualquer momento eles estavam preparados, caso o Senhor desse a direção para que eles se movessem. Assim também nós, irmãos. Nós, o povo de Deus, nós precisamos ter a direção de Deus. Para onde nos mover. O Senhor não nos chamou apenas para adorá-lo, apenas para louvá-lo, para adorá-lo enquanto nós estamos reunidos juntos, o que é muito importante, é muito necessário, mas não é apenas isso. Há uma procissão triunfal, há um caminho que o Senhor, uma direção que o Senhor está levando o seu povo. E nessa direção, irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. Precisamos levar esse bom perfume a todas as pessoas. Paulo ele diz em Romanos que vai chegar a plenitude dos gentios. Quer dizer, vai chegar um momento em que o último gentio vai ser salvo. Nesse momento, irmãos, Deus atingiu o objetivo dele. Aí vem o final dos tempos, grande tribulação e etc. Então,
é aí que a procissão de Cristo, entre aspas, termina e vem a parousia do Senhor. Não vou entrar em detalhes sobre isso hoje. Mas você percebe? Então, se eu falar assim, não, eu só vou ficar em casa lendo a Bíblia, desfrutando, orando, às vezes eu saio para me reunir com os irmãos, mas você fica meio que rodando, fica em círculos. Nós precisamos, irmãos, acompanhar o Senhor nessa procissão triunfante. Desde Mateus 16, ele foi muito claro. Ele disse, você quer me seguir? Quer dizer, quer vir após mim? Isso indica, irmãos, que o Senhor está se movimentando. Lá em Apocalipse 14, salvo engano, quando nós vemos as primícias, uma das características são seguidores do Cordeiro aonde quer que ele vá. É a procissão triunfante. E sobre essa procissão triunfante, eu quero ler o Salmo 68. Então, meu tempo já está esgotando, mas eu quero ler esse salmo, eu vou ler inteiro. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Sabe, irmãos, isso é um sentimento. Se nós não seguimos o Senhor, todas as coisas, elas ainda ficam nos aborrecendo. Os inimigos ficam ao nosso redor. É como se nós tivéssemos parado. Veja a experiência do povo de Israel quando eles ficaram uns 40 anos caminhando no deserto. No final foi a morte, irmãos. Nós precisamos seguir o Senhor, porque o Senhor, quando ele se levanta, quando nós seguimos o Senhor nessa procissão, todos os inimigos, irmãos, eles se dispersam. Quando nós estamos na presença do Senhor, seguindo o Senhor, esses inimigos, essas coisas que nos aborrecem, irmãos, elas não conseguem acompanhar. Versículo 2. Como se dissipa a fumaça, assim tu o dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Quer dizer, nós precisamos estar na presença do Senhor, seguindo o Senhor. Às vezes a gente para e pede para o Senhor parar para resolver o nosso problema, os nossos inimigos. Quando na verdade é o contrário, o Senhor está dizendo, não fique parado. Se você me seguir, os inimigos vão se dispersar como se derrete a cera ante o fogo. Esteja na minha presença, como ele disse para Abraão, anda na minha presença, Abraão, e você vai ser perfeito. Não fique parado olhando para as suas coisas, para os seus problemas, porque aí vai amontoar de inimigo, vai amontoar de problema. Levante-se e siga o Senhor na procissão triunfante. Versículo 3. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. O que é isso? É o cheiro de vida para a vida. Quando um justo encontra essa procissão triunfante, encontra alguém que está exalando o bom perfume de Cristo, ele exulta, ele folga de alegria, ele se rende, irmãos. Cantai, versículo 4, cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Você está percebendo? O Senhor está em movimento aqui. Por quê? Porque ele está nos guiando, irmãos, para o reino nessa procissão triunfante. Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Olha, irmão, somos nós. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Quer dizer, aqueles que não se renderam. Esses irmãos que não se renderam até o fim, eles vão experimentar a morte para a morte. E o final é o lago do fogo. Mas veja, mesmo aquele que é solitário, Deus faz habitar em família. É a família de Deus, como nós vemos em Paulo falando em Efésios 2. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança.
Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Puxa, irmãos, esse versículo é cheio de significado espiritual, não é? Nós falamos pouco tempo atrás sobre o Senhor derramando a graça como a chuva, não é? Como lá em Isaías 55 fala da palavra de Deus, e a graça vem através da palavra de Deus. Você não separa o Senhor da graça. A palavra do Senhor, a palavra da graça, isso vem, irmãos. Quando nós falamos da graça, nós falamos de tudo isso. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. O que Paulo fala em Efésios? Que nós somos a herança de Deus e Deus é a nossa herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. O que é isso? É aqueles que vão exalar, os cativos que vão exalar o bom perfume de Cristo. Esse bom perfume, para muitos, vão ser as boas novas. Eu não tenho mais tempo, irmãos, então eu vou ler. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Porque repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Prata, irmãos, ela representa na Bíblia a redenção de Cristo. Tem muita riqueza nesse salmo, irmãos. Era para a gente considerar passo a passo, versículo por versículo. Vamos seguir. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja aos montes elevados, o monte que Deus escolheu para sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Agora a citação que Paulo fez em Efésios. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Eu vou parar por aqui, mas não vai dar tempo de ler todo o salmo, mas faça isso, leia esse salmo, desfrute, ore e leia, você vai encontrar muitas riquezas. O dia de hoje está muito rico no alimento diário. Quando ele fala assim, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, nós já explicamos. Recebestes homens por dádivas, lá em Efésios, lá no versículo 8, no final, tá? Concedeu dons aos homens. Então parece que está falando que Deus, foi aí que Deus concedeu dons aos homens, mas a tradução está errada. A tradução é próxima a essa tradução do Salmo. Quando ele fala, recebestes homens por dádivas, ali ele quer dizer, concedeu homens dons. O que quer dizer que nós vamos ver mais à frente? Que para a edificação do corpo de Cristo, Deus concedeu homens dons, homens dotados de dons, nos quais Deus acrescentaria muita graça, para que eles ajudassem a igreja a entender o propósito de Deus, a entender o falar de Deus, o caminho, a direção, essa procissão triunfante. Veja que ele fala até mesmo rebeldes. Um grande exemplo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem dom, concedido por Deus à sua igreja. Por meio do apóstolo Paulo, e ele dá testemunho em 1 Coríntios 15, ele fala, não eu, mas a graça de Deus, porque afinal de contas é isso, é o que nós falamos, é o exercício do dom e receber a graça. Então, através dele, irmãos, nós temos a revelação praticamente quase inteira do Novo Testamento. Então esses homens dons são dados para a edificação da igreja, como nós vamos ver mais à frente. Então não dá tempo de, infelizmente, não dá para acabar o Salmo 68. Eu quero ler só o último versículo, o versículo 20. Não é o último versículo do Salmo, é o último versículo que eu vou ler. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, nós estamos colocando essas gravações agora no YouTube da Igreja em Ribeirão.
Você vai lá, entra, digita a igreja que está em Ribeirão Preto na parte de vídeos. É ali que ficam agora essas gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.